Olá, lindezas de Deus! Está começando mais um Fala Deus. Hoje nós vamos aprender sobre os lucros dos vencedores. Você imagina vencer e ainda lucrar? Pois é, Jesus nos diz que todos os vencedores lucrarão. Então, hoje nesse vídeo nós vamos ver como vencer, por que essa palavra lucro, quais os lucros e também por que não deixar para amanhã. O lucro precisa ser trabalhado hoje. Mas antes de eu te contar quais são os lucros e esses segredos que Deus nos revelou, por favor, curta, compartilhe com quem você ama esse vídeo, ok? Vamos lá então? A primeira passagem que nós vamos ler está registrada em Apocalipse, capítulo 12, verso 11, que nos diz o seguinte: E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Sim, aqui Jesus nos ensina como vencer, como você ser um vencedor. Sim, lavando suas vestes no sangue de Jesus, ou seja, somente através de Jesus você conseguirá. Mesmo fazendo tudo, unicamente o sangue de Jesus te habilitará. Outra coisa que o verso nos diz é o testemunho da palavra. Não adianta só você ter a palavra, saber o que está escrito na palavra, mas é necessário sim testemunhar. Lá em Apocalipse, versículo 22, verso 14, nos diz que também é necessário lavarmos as vestes. E o que significa isso? Nos purificarmos, claro, através do sangue de Jesus. E essas vestes brancas, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, nos diz que são obras justas. Então, se você escuta a palavra, mas não faz nenhuma obra pelo seu irmão, pelas pessoas que precisam, você está falhando. Procure se alertar sobre isso, ok? Bem, mas então por que lucro? Por que essa palavra lucro? Em Apocalipse 22, 12, nos diz o seguinte: retribuição a cada um segundo a sua obra. Bem, você só pode lucrar se você realmente investir em algo, fazer a sua parte. Então, quando investirmos no céu, sim, há sim retribuições, e não só pelo que você fez, porque aqui nessa terra, perante o céu, são coisas muito pequenas. E lá no céu é um lucro, porque são coisas bem maiores, é um pagamento muito maior que cada ser humano pode pensar em receber, poderia pensar em receber. Bem, daí você pode me perguntar o seguinte: mas então, quais são os lucros? Me conta quais são os lucros. Bem, lá na Bíblia nos diz alguns lucros. Por exemplo, o maná escondido, a vida eterna, você não mais chorar, não haver mais ladrões, você se sentar no trono de Deus. E agora eu vou falar essas passagens para você consultar aí, ok? Apocalipse 21, 7 nos diz o seguinte: que aquele que vencer herdará o céu. Aquele que vencer será filho de Deus. Em Apocalipse 2, 7 nos diz o seguinte: aquele que vencer comerá da árvore da vida que está no paraíso de Deus, no meio do paraíso de Deus. Em Apocalipse 2:11 nos diz o seguinte: que o vencedor não sofrerá o dano da segunda morte. Em Apocalipse 2:17 nos diz que Deus nos dará do maná escondido e uma pedra branca com um novo nome escrito. Você gosta do seu nome? Imagine um nome que está relacionado com o amor de Deus a você e a sua história de vencedor. Que lindo será!
Em Apocalipse 2:26, nos diz que os vencedores terão autoridade sobre as nações. Em Apocalipse 3:5, que eles vestirão vestes brancas e o seu nome estará escrito no livro da vida. Em Apocalipse 3:12 nos diz que essas pessoas vencedoras serão colunas do templo de Deus, e sobre elas será escrito o nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém, e um novo nome. Apocalipse 3:21 diz que essas pessoas, os vencedores, se assentarão no trono. Olha que lindo! Sim, você pode hoje se assentar no trono de Deus. Além disso, ao lado do trono do Pai. Além disso, o que é mais interessante é que na Bíblia também existem outras promessas que estão vinculadas a essas retribuições. Por exemplo, lá não haverá mais choro, Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas que essa pessoa passou aqui pela terra. Lá não haverá mais ladrões, lá não haverá o sol, necessidade do sol, porque a própria luz de Deus iluminará a cidade, né, de Deus. E é bonito também porque em Provérbios diz o seguinte, que existe uma cidade e no meio dessa cidade existe um rio que alegra a cidade de Deus. Isso é muito bonito, você pensar que você pode, através de fazer boas coisas, de seguir alguém do bem, que é Jesus, você ainda no final, além de plantar coisas boas, você colher muito mais do que você plantou. Olha que magnífico, não é? E o que nós podemos sintetizar sobre isso é o seguinte: nós temos sim uma batalha a vencer, sim, mas como nós já vimos, através do sangue de Jesus, nós podemos sim ser mais que vencedores e somos mais que vencedores. E aí você pode então me perguntar o seguinte: mas por que não deixar para amanhã? Bem, em Apocalipse 22, versículo 20, nos diz o seguinte: Jesus diz: certamente cedo vem. A Bíblia diz que Jesus virá de repente, como um ladrão. E muitas pessoas estarão dispersas, como se nada acontecesse, como se nada aconteceria ou acontecerá. Mas nós já estamos vendo sinais, o Apocalipse já está se cumprindo. As últimas revelações de Jesus já estão acontecendo. Então, por que deixar para amanhã? Seja vencedor hoje. A vitória começa hoje. E para finalizar essa reflexão, eu vou cantar uma música que ela se chama Maior que Tudo, é do CD Jovem. Ela diz o seguinte: maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação,
só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Sim, o amor de Jesus foi maior e é maior do que tudo. O paraíso e os lucros que Deus nos der será somente um pedacinho do seu amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com quem você ama e vamos seguir juntos, aprendendo a cada dia mais e mais as maravilhosas revelações de Jesus. Você é um vencedor. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Te espero até um próximo Fala Deus. Tchau, tchau!